Você já tomou a decisão de voltar para o Evangelho genuíno? Olá pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque para você e para mim é necessário sim que isso aconteça. Porque como você e eu poderemos chegar no final aprovados se não voltarmos para o Evangelho genuíno, puro e simples? Porque o que existe por aí hoje nas denominações, infelizmente, é o evangelho misturado, deturpado e pervertido. E isso complica a vida de muitas pessoas, que ficam envolvidos e enredados por isso e não se dão conta e nem percebem o erro que isso é. Porque a cegueira de entendimento toma conta deles de tal forma que eles não conseguem cair em si nem cair na real de que estão sendo induzidos ao erro por causa de um outro evangelho, que não é o evangelho genuíno, puro e simples. Não é o evangelho que um dia o Senhor Jesus pregou. E não é o evangelho que o Senhor Jesus um dia disse para irmos pregarmos a toda criatura. Então, dá para se ver claramente, dá para perceber isso, que o evangelho que por aí está não é o mesmo evangelho de Cristo para o qual devemos voltar. Então, é hora de pensar a respeito disso. Porque, eu vou repetir, você já parou para pensar, ou melhor, já parou para decidir se você já voltou para o evangelho genuíno? Você já parou para pensar nessa questão? Se ainda não, esse é o momento. É mais uma chance que o Senhor Jesus está dando para você. Talvez seja a última, não sei. Mas agora é hora de retornar à sensatez e se purificar dos erros causados pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido. Porque o que tem que fazer você e eu acertarmos é o evangelho genuíno, puro e simples. Esse é o evangelho que nós devemos obedecer, nós devemos pregar, nós devemos viver. Você e eu temos que ser ministros desse evangelho, porta-voz desse evangelho. Temos que fazer tudo por causa desse evangelho, sem dúvida alguma. Então, isso é bom demais. Isso é algo perfeito, é algo saudável. Não vai ter falha alguma em você e em mim se fizermos ou se vivermos no evangelho genuíno, puro e simples. E isso tem que ser verdade em sua vida, assim como tem que ser na minha também. Porque nesse caso não pode existir hipocrisia alguma. A nossa pregação do evangelho genuíno tem que ser vista em nossa prática pelas pessoas. Porque senão seremos hipócritas. E aí estaremos em maus lençóis. Então, não podemos tropeçar mais por causa de outro evangelho. É hora disso acabar. Porque, infelizmente, muitas pessoas hoje se desviaram da verdade por causa disso. Porque se envolveram com outros evangelhos. Outros evangelhos no plural, existem muitos por aí. Mas o evangelho genuíno, puro e simples, é no singular. É esse que tem que estar na sua vida e na minha vida. Em nosso corpo, alma e espírito. Em nosso modo de pensar, de falar e de agir. Tudo tem que ser feito por causa do evangelho. Sem dúvida alguma. E isso é algo sério. O evangelho genuíno tem que ser levado com seriedade por aqueles que amam ao Senhor Jesus sinceramente. Não é brincadeira, não é palhaçada. Não é o que está por aí. Onde muitos estão vivendo um evangelho misturado. Com várias coisas, com vários paganismos, com várias coisas mundanas, com paixões mundanas, com coisas terrenas, efêmeras e passageiras, com coisas que estragam,
com fermentos, apodrecendo a massa, que é a igreja. A linguagem do evangelho misturado, deturpado e pervertido já correu na vida de muitos como um câncer, como uma doença terrível, incurável, digamos assim. Então, o problema é mais grave do que se pensa. A situação é essa, pessoal. É caótica, é terrível. É algo para o qual o Senhor Jesus sente nojo e vergonha. Quando ele vê alguém, em nome dele, fazendo coisas opostas ao evangelho genuíno, puro e simples, aí ele reprova isso aí. Ele não concorda, ele não participa, ele não se torna cúmplice disso. Como muitos hoje estão fazendo, se tornando cúmplices de coisas erradas por causa de um outro evangelho, que perverteu a fé de muitos, a mente, a consciência de muitos. Porque o evangelho genuíno, puro e simples, ele não leva ninguém a se tornar rico, a adquirir riquezas, a ter muito dinheiro. Não é esse o objetivo do evangelho genuíno, puro e simples. Agora, os outros evangelhos que existem por aí sim, esses levam as pessoas para os intuitos gananciosos, para a avareza, para querer ficar ricos. E nessa loucura, eles são capazes de tudo, principalmente de deturpar as escrituras, enganar muitas pessoas, enganar incautos, ingênuos e inocentes, para que esses incautos, ingênuos e inocentes sejam os contribuintes financeiros desses templos construídos por mãos humanas. As pessoas que estão em outro evangelho estão servindo as riquezas, estão seguindo as regras impostas pelo Deus Mamon, que está nessa sujeira toda aí, levando muitos a se sujarem, muitos a se corromperem, muitos a se afastarem da verdade. Em muitas dessas pessoas não existe mais a simplicidade e a pureza devida a Jesus Cristo mais. Agora é outra coisa que eles têm. É arrogância, é orgulho, é prepotência, é riqueza. Então, muitos hoje estão ricos e abastados e não precisam de coisa alguma. Não precisam mais de Jesus, não precisam mais do evangelho genuíno. Não precisam, porque o evangelho que eles pregam traz lucro financeiro para eles. E aí é que está a grande diferença. A grande diferença que as pessoas têm que perceber. Você pode discernir essa diferença, claramente. E ao discernir essa diferença, você tem que cair na real. E cair na real significa voltar para o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Porque o estrago dos outros evangelhos estão destruindo muitas vidas, fazendo muitas vidas tropeçarem, serem enganadas, serem iludidas, fazendo muitas pessoas só se preocuparem com coisas terrenas. E riquezas é uma das coisas terrenas. Então, a situação é essa, pessoal. E é hora disso chegar ao fim. É hora de enterrar, sepultar esses outros evangelhos. Escapar deles, sair fora, fugir mesmo. É isso que você tem que fazer. E isso é algo sério a ser feito mesmo. Essa fuga desses outros evangelhos tem que ser algo feito com responsabilidade e eficiência. Para que, quando você voltar para o evangelho genuíno, puro e simples, você possa começar a viver uma vida saudável. Uma vida que vai te levar a ser aprovado no final. Porque as práticas feitas por você e por mim, por causa do evangelho genuíno, vão produzir esse resultado. Perfeito, saudável, aprovado por Deus e pelo Senhor Jesus. O Espírito da verdade tem que nos conduzir a essa verdade, que é a verdade da prática do evangelho genuíno, puro e simples. Então,
chegou a hora de se descomplicar. Porque tem muitas pessoas que estão aí por aí, já há 30, 40 ou até mais de 50 anos, com vidas complicadas por causa desse evangelho misturado, deturpado e pervertido. Que causa esse mal terrível na vida das pessoas. Muitas pessoas que vão ouvir o que eu estou falando aqui não vão querer dar ouvidos à verdade que está sendo dita aqui. Porque elas já estão muito, como é que eu posso dizer assim, muito enganadas pelo outro evangelho, ao ponto de se recusarem a dar ouvidos à verdade. Para muitas pessoas, o que eu estou falando aqui vai ser besteira, vai ser mentira. Mas não é mentira. Se você ler as Escrituras, existem muitos textos falando sobre essa questão. Na Epístola de Paulo aos Gálatas, ele fala claramente sobre isso. Ali, logo no primeiro capítulo, ali que você vai ver. Porque aquela igreja ali, ela tinha passado para um outro evangelho. E aí ele fala que mesmo que ele, ou seja, Paulo, e os que estavam com ele, ou mesmo um anjo do céu viesse pregando outro evangelho, todos aqueles irmãos deveriam considerar isso, ou deveriam considerar esse evangelho, esse outro evangelho, anátema, maldito mesmo. Então, hoje as pessoas recebem outros evangelhos e não dizem anátema. Pelo contrário, dizem amém, recebem esse outro evangelho, praticam ele. Se deixam enganar por ele. E é aí que o estrago começa. A ruína na vida espiritual da pessoa começa a se tornar um desastre terrível. Então, é preciso parar e pensar agora. Aqui no canal, eu já falei sobre isso. Você já deve ter visto essa mensagem aqui em muitos dos meus vídeos. Porque existem mais de 150 vídeos onde essa mensagem aqui aparece. É só você procurar aí que você vai ver. Então, eu não estou começando a falar disso hoje, já estou falando disso há muito tempo. E eu espero que você possa ver esses vídeos que estão aí no canal. Para você se inteirar ainda mais. Para você ver que isso é algo responsável da minha parte, falar isso. Porque eu poderia muito bem dizer um grande dane-se para essas pessoas que são envolvidas e enredadas por outro evangelho. Mas, se eu fizesse isso, eu estaria errando. E não é esse o objetivo aqui. Não o meu objetivo aqui não é errar e nem deixar que as pessoas continuem no erro. Pelo contrário, é fazer as pessoas saírem desse erro, se purificarem desse erro. Para que agora tomamos a decisão firme de voltar para o evangelho genuíno. Todos têm que fazer isso. Ainda há tempo de fazer isso. É mais uma oportunidade dada pelo próprio Senhor Jesus em sua longanimidade para conosco. Então, isso é algo sério. Porque, como eu disse no início, para chegarmos no final aprovados, temos que estar no evangelho que o Senhor Jesus aprova. Temos que estar na graça que o Senhor Jesus aprova. Temos que estar na nova aliança que o Senhor Jesus aprova. Temos que estar na verdade que o Senhor Jesus aprova. Enfim, temos que estar na verdade que o Senhor Jesus aprova. Esse tem que ser o nosso objetivo. Porque todas essas coisas nas quais devemos estar, elas vão estar produzindo em nós bom resultado desse aperfeiçoamento. Para que dia após dia possamos ir nos aperfeiçoando cada vez mais até chegarmos no final aprovados. Esse tem que ser o objetivo. Então, isso é algo sério. Eu poderia falar aqui de outras coisas. Eu poderia até não falar nada. Mas, se eu agisse assim, eu estaria
lavando as minhas mãos. E lavar as mãos nesse caso é algo errado. Eu não posso ficar passivo, olhando tudo acontecer e não fazer nada para que uma mudança aconteça. A mudança de direção tem que ser feita agora. É hora de dar um giro de 180 graus e voltar para o evangelho genuíno, puro e simples. Como essa mensagem aqui está dizendo claramente isso para você e para mim. Então, é hora de fazer isso, pessoal. Como a igreja que estava na cidade da Galácia fez. Aqueles irmãos caíram na real quando aquela epístola foi diante deles. Eles enxergaram o erro que eles estavam cometendo, dando ouvido a outros que vinham pregando outro evangelho, para afastá-los da graça, porque eles foram chamados no evangelho pela graça de Deus. Mas eles estavam se desviando disso, porque alguns ali estavam desviando eles com outra pregação, de um outro evangelho diferente. Então, Paulo também falou sobre isso para a igreja de Corinto, onde muitos estavam dando ouvidos a outros que vinham pregando um outro evangelho. Então, ele falou isso também para a igreja de Corinto. Então, essas duas igrejas, a igreja da Galácia, ou melhor, a igreja que estava na cidade da Galácia, a igreja que estava na cidade de Corinto, elas receberam nessas duas epístolas eles tinham um assunto em comum, que era para a igreja voltar para o evangelho genuíno, puro e simples. E não ficar dando ouvidos aí a muitos pastores, bispos e apóstolos que estão pregando outro evangelho e levando muitas pessoas ao erro, induzindo elas ao erro, desviando elas da verdade. Isso é um erro que tem que ser combatido com a sua atitude e a minha atitude partindo tanto de você como de mim, para que agora possamos entender isso. Porque o Senhor Jesus pregou o evangelho e ele nos mandou pregar o evangelho. Mas qual é o evangelho que temos que pregar? É o evangelho genuíno, puro e simples, que não apenas temos que pregar, mas temos que viver. Para que a nossa pregação não seja hipócrita, mas sim seja uma pregação autêntica, verdadeira, sincera. Então, eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas hoje, porque elas precisam acordar para isso. Elas precisam despertar. Elas estão muito mal acostumadas com esses outros evangelhos que existem por aí. Porque para muitas dessas pessoas isso se tornou algo comum e normal. Só que não é normal. E nem é comum. O seu senso comum e o meu senso comum tem que girar em torno do evangelho genuíno, puro e simples. E isso é simples de se entender. Não é complicado. Complicado é continuar vivendo, dando valor a outros evangelhos e desprezando o evangelho genuíno, puro e simples. Esse é um grande erro que não pode continuar. Não pode continuar mesmo. Então, se você está em Cristo e ama ao Senhor Jesus sinceramente, então tome a decisão certa na sua vida. Porque é isso que vai fazer você chegar no final aprovado. Porque se você continuar nesse erro, nessa teimosia, nessa empáfia, de não querer dar ouvido à verdade e continuar nesse erro, quando chegar no final, você será reprovado, sem dúvida alguma. Então, a oportunidade agora é essa. E eu espero que a igreja agora tome consciência disso. Porque isso é algo muito sério. E eu espero que a igreja
se arrependa enquanto é tempo e volte ao Evangelho genuíno, puro e simples. É isso que eu espero. Em nome do Senhor Jesus. Amém.